Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao vídeo do jogo número 9 do Campeonato Mundial, edição número 2018. Jogo que aconteceu na cidade de Londres, no dia 21 de novembro de 2018. E aí vem com mais um ciclo de partidas, né? O Carlsen agora começando esse novo ciclo, que são as partidas de 9 e 10, né, que eu estou querendo dizer. Então o Carlsen inicia com as brancas, e aí amanhã o Caruana vem para jogar com as brancas, respectivamente. Então vamos dar uma olhada no que foi que aconteceu. Essa foi uma partida bem interessante. Carlsen deu essa partida com C4, certo? E aí eles seguiram, né, uma abertura que já tinha sido de fato jogada em um dos jogos do Mundial, tá? Depois de cavalo C6, G3, D5, mais ou menos uma siciliana invertida, né? Depois de bispo G2, bispo C5, um lance bem interessante. Temos o roque por parte de ambos os jogadores. Depois de D3, torre E8. Aqui na outra ocasião o Carlsen tinha jogado o lance bispo D2, porém hoje veio com uma escolha bem interessante, bispo G5, que provoca o avanço F6, né? Provocou o avanço F6 por parte do Caruana. Claro, o Caruana decidiu não avançá-lo imediatamente, decidiu tomar logo o cavalo em C3, e depois que o peão retomou, só então ele jogou o lance F6 e o bispo volta para C1. Mas qual foi a intenção então desse bispo ter feito esses lances? Claro, aqui ele provoca o avanço F6, certo? Deixando o rei das negras um pouco exposto, certo? Ao longo dessa diagonal. E isso pode vir a ser utilizado mais para frente, né? A estrutura de peões das negras não fica tão interessante. Temos o lance bispo E6. Claro, não é aquela coisa de nossa, vai perder o jogo, não, mas é uma coisa a se considerar depois, tá? Temos bispo E6, seguiu o bispo B2. Agora a intenção é praticamente jogar D4 o mais rápido possível, atacando o centro. Como lance profilático, né? Temos bispo B6 prevenindo, D4, ocorre o avanço mesmo assim, e aí temos bispo D5, uma vez que as brancas, se as negras simplesmente deixarem esse peão aqui, a ideia das brancas é sair ganhando espaço com o lance E4 e depois vir com ideias de D5, por exemplo. Então, bispo D5 é aquele lance que bloqueia o peão de avançar e, além disso, toma conta da casa E4 para não ter nenhum avanço do peão. Dama C2 traz de novo essa ideia do avanço E4, né? A dama apoia daqui. Temos peão toma o peão em D4, peão toma em D4, bispo E4 atacando a dama, que vem para B3 dando cheque. Depois que o bispo volta para casa D5, se o Carlsen quisesse do nada vir com um empate por repetição, ele poderia voltar para C2, mas ele decidiu voltar para D1. Vamos continuar jogando. E aqui Caruana, né, sem paciência, tá, vou jogar bispo toma em F3. Aqui nessa posição você já percebe bastante, né, a diferença de tempo, por exemplo, entre os jogadores, né? Depois que o Caruana fez o lance, o Carlsen estava praticamente com seu tempo inicial ainda, enquanto que o Caruana já tinha gastado boa parte do seu tempo, com aí por volta de 50 minutos. Então, pensando bastante o Caruana, e o Carlsen não. O Carlsen estava praticamente jogando blitz. Mas olha só, o ponto é que esse lance não é tão interessante, porque permite que as brancas consigam algumas coisinhas em troca dele. Vamos dar uma olhada. O mais interessante talvez fosse jogar cavalo A5, tá, nessa posição. Por quê? Porque depois joga tipo bispo C3, né? Aí as brancas têm ideia, por exemplo, de cavalo C4, tá? E aí podem seguir o seu desenvolvimento com o lance de dama D7, trazer a torre para cá, e o jogo das negras fica bastante harmonioso, vamos assim dizer. Porém, seguiu, o bispo toma o cavalo em F3, e aqui permite que as brancas consigam algumas coisas interessantes. Por exemplo, elas não retomam de imediato, jogaram o lance dama B3, não faz muita diferença na verdade, mas depois de dar o cheque, o rei vem para a casa H8, seguiu, o bispo toma o bispo na casa F3, e o que é que acontece? Depois de cavalo toma o peão em D4, né, dando o garfo tanto na dama quanto no bispo, é praticamente obrigado a retomar aqui com o bispo. Então, o bispo toma o cavalo em D4, dama toma. Claro, você não vai inventar de tomar com o bispo por causa dessa cravadinha aqui, né?
com torre de AD1, e aí o lance E3 vai seguir muito em breve, ganhando seu bispo. Então, depois de seguir o bispo dama toma o bispo, E3 atacando a dama que vem para casa E5, e só então o bispo toma lá em cima em B7 atacando a torre, e a torre vem para casa D8. Beleza, ambos os jogadores ficam com 5 peões, bispos de cores opostas e as peças pesadas no tabuleiro. O que acontece? Por que as brancas nessa posição podem tentar jogar talvez até por uma vitória? Porque o que as brancas têm de fato nessa posição? Olha, em um meio jogo, vamos dizer assim, de bispos de cores opostas, né, com as peças pesadas no tabuleiro, é preciso ter bastante cuidado. Por quê? Porque se você está atacando, por exemplo, você pode ter uma vantagem muito grande, porque, por exemplo, na hora do ataque, se seu ataque ocorre através das casas claras, por exemplo, se você é o dono do bispo de casas claras, está atacando em casas claras, então fica difícil para o seu oponente defender nessas casas, porque o bispo dele é de cor escura, beleza? Então tem que ter atenção a isso. Do mesmo jeito, se você está defendendo, né, tem que ter bastante cuidado. Geralmente o lado que está com o rei um pouquinho mais oposto, geralmente fica um pouco pior nesse caso, tá? Você dá uma olhada também na estrutura de peões das brancas. As brancas têm uma estrutura de peões aqui na ala do rei bem coesa, né? Todos na casa de cor do bispo das negras. Então isso já dificulta um pouco, por exemplo, manobras das negras, né? Enquanto que as brancas têm aí o controle praticamente dessas casas aqui. E além disso, a estrutura de peões das negras não é das melhores. Então as brancas têm aí uma certa iniciativa, tem alguma coisinha para meio que tentar trabalhar, tá? Seguiu torre de AD1, aquela velha tensão, né? Aproveitando a chama da coluna aberta. Tivemos o lance dama E7, mantendo a galera aí bem coordenada. E aqui vem H4, né? A ideia é simplesmente ganhar espaço na ala do rei, talvez com H5, não deixar esses peões avançarem. Por quê? Aqui o cara não jogou lance G6, um lance bom. Qual é a ideia? A ideia é praticamente jogar o lance H5 e rei G7, e aí você fica com uma estrutura de peões bem tranquila, fica com esses peões aqui fixos praticamente, né? E o rei fica de certa forma um tanto quanto exposto, mas fica tranquilo, tá? Os dois peões aqui que ficariam em G6 e na casa H5 também ficam na casa de cor do bispo das brancas, né? Então é mais tranquilo, tá? Agora seria ruim, por exemplo, jogar H5 direto, já fixando esses dois peões, por causa de dama C2, e aí a dama fica com o controle em casas-chave, por exemplo, como essa. Não é possível jogar o lance G6, mesmo que as negras joguem, por exemplo, dama F7, elas podem seguir com o bispo E4, mantendo o olho na casa G6, né, inclusive ameaçando aí ganhar qualidade. Então tem que ter cuidado com essas sutilezas. Seguir o G6, H5 é um lance que não é aquela coisa que se diga, nossa, o melhor lance, o Carlsen seguiu com tudo. É um lance que tem suas sutilezas, é um lance que tem prós e contras, né? Talvez no aspecto humano da coisa fosse um lance que de fato coloca bastante coisa para o Caruana pensar, né? Tem que lidar, tem que aquele lance que o Caruana já tem, por exemplo, pouco tempo ali, 30 e poucos minutos, então é aquele lance que bota o Caruana para pensar, bota o Caruana para gastar tempo. Então talvez por isso que o Carlsen tenha optado pelo lance H5, né, entregando o peão, e o cara não foi lá e aceitou, né, com o peão também H5. De fato, não tem nenhum problema, parece muito ruim, né, que os peões negros fiquem desse jeito, mas, bem, enquanto as peças negras estiverem bem coordenadas, não tem muito problema. Aqui seguiu dama C4 nessa posição, né, talvez com ideias, por exemplo, de trazer a dama para esse lado, tá? Uma variante interessante é que, por exemplo, o lance natural, que talvez pode ser rei G2, com ideias de trazer a torre para casa H1, por exemplo, e vir atacar o peãozinho em H5, pode ser simplesmente voltada, né? Pode ser simplesmente confrontada pelo lance H4, parece estar entregando o peão, mas se você abre o seu rei para ataques bem chatos, né? Então tem que ter cuidado, os brancos poderiam, sei lá, talvez avançar em G4, depois disso seguir dama G7, o rei
poder defender seu peão. Depois de F5 de novo, abrindo o ataque mesmo contra as brancas, né? Depois de peão, toma F5, por exemplo, uma troca de torres podia seguir. A ideia é jogar H5 com ideias de, por exemplo, dama aqui, né? Utilizar a torre também, talvez, muito em breve. Então tem que ter bastante cuidado. Às vezes até variantes com o sacrifício de torre aqui podem ser fatais, na verdade. Mas enfim, vamos seguir adiante. Siga dama C4, disso temos F5, controlando ainda mais esse avanço G4, né, para não inventar de trocar peões aqui e abrir ainda mais o rei negro. É fundamental que esses peões, do jeito que estão aí, pelo menos não deixem a galera chegar muito perto do rei das negras. Então tivemos o bispo F3 voltando, atacando o peãozinho lá em H5, H4, né? E aí seguiu, antes de tomar o peão em H4, por exemplo, seguiu logo a troca do par de torres. Se você toma logo em H4, por exemplo, pode seguir com torre G8 cheque, e aí as negras, por exemplo, podem manter esse par de torres, com ideias inclusive de, por exemplo, o avanço F4, né? Tem também a questão desse, né, avanço F4, justamente porque se retomar de peão, né, as negras conseguirem forçar a retomada de peão, tem essa ameaça de bate desagradável aqui, né, com dama H4. Então as brancas, para evitarem coisa do tipo, jogam isso. E o que é que acontece? Temos aí então o par de torres indo embora com torre toma em D8, torre toma em D8, peão toma em H4, temos torre G8 com cheque. Aqui as brancas também não tem nenhum problema em potencial. Depois de rei H1, dama F6, a ideia é de fato você forçar esse avanço de F4 muito em breve, né? Então as brancas, para tentar evitar jogar um lance dama F4, temos bispo C5, arranjando uma nova casa para o bispo, né? A ideia é jogar ele na casa D6, justamente para tentar tirar essa dama daí e vir com o avanço F4 para tentar capturar esse rapaz aqui. Então temos, na verdade, torre G1 vendo tudo isso, né? Óbvio que você não vai inventar de tomar, por exemplo, o peão lá em C7, seria um erro muito grave. Pode seguir bispo D6, atacando sua dama, ameaçando a captura no próximo lance. Você podia até talvez jogar, por exemplo, dama C4, defendendo o peão, mas vamos supor F4 aqui nessa posição, tá? Agora bloqueando a defesa. Depois de algo tipo dama D4, dando aquela velha cravada aqui, as negras saem com bispo F5, né? Bem na hora. E aí as negras estariam vencendo, porque é praticamente inevitável você capturar esse peão aqui. Então depois de bispo C5 temos torre G1, e aí vai embora o último par de torres. O bispo vem para casa D6, atacando a dama vai para casa 4, entregando esse, com a ideia de entregar esse peão aqui em troca de capturar alguns peões aqui, criar um certo desequilíbrio, né, para ficar com um peão passado aqui, por exemplo. Em troca as negras ficam com o peão passado do outro lado do tabuleiro. Vamos ver o que acontece. Temos o lance F4, a dama toma o peão em A7, peão toma em E3, dama toma o peão em E3, dama toma em H4. E aqui que tá. A gente chega no final, cada um tem dois peões, os dois peões na verdade passados, né, não tem nenhum outro peão para disputar território, nem nada do tipo. Então vamos ver o que acontece, né? Vamos lá. Seguiu na verdade A4, aqui nessa posição. O Caruana, ao tomar aqui em H4, ele permitiu, né, que o Carlsen, por exemplo, talvez seguisse com algo do tipo dama C3, que parece ser bastante incômodo, né? Mas vamos ver se teria de fato algum problema. Na verdade não tem nenhum problema depois de dama C3, por exemplo. Parece bem que as negras estão em apuros, né? Depois de rei G8, bispo D5 cheque, rei F8, dama H8 cheque, rei E7, dama G7 cheque, rei D8, né? Óbvio que você não vai inventar de jogar rei E8, por exemplo, seria o maior erro de todos, né? Bispo C6, rei D8, tá levando mate aqui. Então depois de rei G7, rei D8, e aí depois já tipo bispo C6, não consegue chegar nesse mate aqui, né? Porque a dama poderia dar cheque em H2, depois de rei F1, dama H3 cheque, por exemplo, o rei vai ter que sair. Você pode ficar dando cheques com a dama, né? Mas ela, quer que não, já está defendendo aqui a ameaça de mate. Então existem coisas desse tipo que tá, mas o empate mesmo vem com cheques e mais cheques da dama das
negras nessa posição. O Cássio, na verdade, decidiu avançar seu peão em A4, permitindo que o Caruana, se quisesse, tomasse o seu peão. Mas o Caruana foi lá e jogou dama F6, não tomou. Vamos ver o que aconteceria se ele tivesse tomado. Se dama tomou o peão em A4, por exemplo, aí os brancos não teriam também tanta coisa assim, porque depois o máximo que elas poderiam fazer é prosseguir com dama C3, mas depois da mesma ideia de rei G8, bispo D5 cheque, rei F8, dama H8 cheque, né, você segue com o rei E7, e depois que a dama, sei lá, tomasse o peão em H7, por exemplo, o rei poderia vir para casa D8, e de novo aquela mesma ideia, a dama consegue controlar várias casas-chaves aqui nessa posição. Se nessa posição aqui, depois de rei F8, seguir algo tipo dama F6, né, por exemplo, o rei poderia vir para casa E8, e aí depois de algo tipo bispo F7, rei aqui, vamos supor dama E6, claro, você não inventa de vir para cá, vem para casa D8, e também de novo a dama vai controlando aí várias casas principais para a continuação do ataque das brancas. Então depois de dama F6, tivemos o lance bispo D1, as negras praticamente forçam a troca de damas agora com dama E5, e aí depois das trocas, bem, a gente chega no final de bispo de cores opostas, beleza, peões bem separados um do outro, e não tem muito o que fazer, o jogo, o final está muito bem equilibrado, na verdade, porque é praticamente impossível avançar os peões sem que o bispo interfira, né, justamente nessas casas que é da cor justamente do bispo oposto, tá? Então não adianta, não tem como fazer muito progresso, os jogadores continuaram jogando, mas mesmo assim, depois de A5, temos rei G7, A6, bispo D4, não deixando o peão avançar, rei vem para casa G2, rei F6, F4, avançando o peão, bispo D6, e agora praticamente o Carlsen tenta levar o rei lá do outro lado para tentar avançar o peão, mas não tem muito o que fazer. Depois de H6 temos rei E4, bispo A7, deixando o peão avançar, bispo G4, bispo G1, o bispo aqui controla essa casa, enquanto que o peão controla essa, então o rei não tem perigo de descer, enquanto que esse rei vai tentar ir lá na frente. Então temos rei de 5, bispo B6, o bispo das negras fica só aguardando. Depois de bispo E3, temos rei B7, bispo vem para cá defender seu peão, bispo H3, bispo E3, atacando o peão das brancas. Claro que ele não pode ser tomado porque senão o peão avança e promove. Então, depois de rei C6, o Carlsen vê que não tem muito progresso a fazer e depois de alguns lances os jogadores concordaram com um empate, né, no lance número 56. E aí, no fim de 9 partidas, portanto, nós temos 9 empates e 4,5 pontos para cada um. Bem, se você ficou até aqui, eu gostaria de meio que tentar recompensar você, mandando alguns salves para a galera que pediu nos últimos vídeos, tá? Então, vou tentar mandar alguns aqui. No vídeo do jogo número 5, por exemplo, algumas pessoas que pediram foram o Renan Augusto, Pedro César, o André Gagliari, o Arthur Werner, o Leonardo Santos e o Ricardo Leal. Muito obrigado por estarem acompanhando a nossa transmissão aqui no canal, tá? No jogo número 6 teve uma galera boa: Valdeir Ferreira, Gabriel Medeiros, Cássio Afonso de Cajazeiras, Paraíba, né, conterrâneo, Fábio Fernandes, Iago Lucas, Carlos Henrique, Robson Zin, Emerson Braga, muito obrigado a todos vocês, Lucas Lopes Moreira, Geazi Paz, Erinaldo Oli, Rodrigo Watson, Arthur Costa, Wagner Souza, Gabriel Zago, Wesley Joab, Kevin Freitas, José Henrique. Essa foi a galera que pediu o salve no jogo número 6. Para quem eu não mandei mais foi porque talvez o YouTube ou não destacou, ou não mostrou, ou porque só tinha um nome, aí ia ficar complicado se tivesse gente com nome parecido. Então, sempre que vocês deixarem, se o seu nome no YouTube não tem o seu segundo nome, deixe o segundo nome. Se você puder deixar de onde você é também, é interessante, tá? Então, muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando aqui. Fantástico ter vocês com a gente. E no jogo número 7, pouquinha gente, né? João Agregate, Marcos Leilson de Jucais, no Ceará, e Paulo Wilton, é a galera que está acompanhando. Então, muito obrigado a todos vocês, é realmente um prazer ter vocês por aqui. Gente, muito obrigado, forte abraço, eu vejo vocês amanhã no vídeo do jogo número 10, onde a gente espera que talvez tenha aí algum resultado decisivo. Forte abraço, e a gente se vê muito em breve.